Boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, queridos, estamos mais uma vez juntos para adorarmos o nome do Senhor, prestar culto a Ele, nesse domingo tão especial, primeiro domingo do mês de maio que é o mês da família, querido. Que Deus abençoe muito a sua família, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que você junto comigo, junto com todos que estão aqui, possa adorar o nome do Senhor e agradecer, porque o Senhor é o Deus que criou a família, o Deus da família, e Ele tem nos abençoado as nossas famílias, dia após dia. Nós possamos nessa noite agradecê-lo, expressar todo o nosso louvor ao nome dEle. Eu quero ler um texto bíblico com você nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia, o seu smartphone, aí na sua casa, no Salmo de número 128, que é o Salmo da família, esse belíssimo salmo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia, meu irmão. Aquele que teme ao Senhor, ele tem a sua família abençoada. Aquele que teme ao Senhor, vê a sua família prosperar. Aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, traz paz para a sua casa e para o seu lar. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, vê a sua família influenciar a sociedade. Sim, queridos, a família é uma bênção de Deus, mas ela é uma bênção porque nós conhecemos ao Senhor. E nossas famílias abençoadas por Deus, prosperando nos caminhos do Senhor, podem também ser instrumentos do Senhor para abençoar outras famílias e toda a cidade, todo um país e o mundo inteiro. Louvamos ao nome do Senhor. Esse é o mês da família e nós queremos orar por você, orar pela sua família e também que Deus possa abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor também nessa noite, meu querido. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Peço que você aí na sua casa, junto com os seus familiares, vamos fazer uma oração em família. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Criador da família. O Senhor ama a família. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem estado presente em nossas famílias, Senhor. O Senhor tem abençoado as nossas famílias. O Senhor tem sustentado as nossas famílias, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que cada família que está conosco aqui nessa noite, também nos ouvindo ou nos assistindo, Senhor Deus, pelas mídias sociais, que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, abençoando, Deus, cada família, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor Deus, que porventura também estiverem solitários, mas que com certeza pertencem a alguma família, abençoa também, Senhor, e abençoa seus familiares. Ó Pai amado, em saber também que nós somos a família do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez família de Deus, família do Senhor, e nós não estamos sozinhos nesse mundo, porque nós temos o Senhor como nosso Pai e a Tua igreja como nossa grande família. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada lar, cada casa, Senhor, que nos assiste nesse momento, e fala ao nosso coração. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer e queremos cantar louvores ao Senhor com muita alegria e gratidão no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Convido você, meu querido, a dar um abraço na pessoa que está com você e a louvar o Senhor com alegria junto com essa equipe linda e maravilhosa que está aqui conosco. Deus abençoe, querido. Vamos adorar o Senhor. Boa noite. Vamos começar cantando, dizendo que o Senhor é o nosso bem mais precioso e nós o desejamos mais do que ouro, mais do que tudo.
O Senhor é o nosso bem mais precioso. Vamos cantar isso. Cante com a gente. Por Jesus. Vamos cantar aqui agora. Ele, no começo, ele era o Verbo. Ele estava no começo e por ele todo o universo se fez. Ele é o Verbo.
juntamente com Ele. Amém. Vamos chamar a pastora Edith. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Que canções maravilhosas. Eu creio que, assim como você aí na sua casa, também está falando muito ao seu coração, assim como está falando ao meu coração também, essas letras tão lindas. Não sei se você percebeu, mas nós acabamos de cantar: venha o teu reino a nós, e seja o teu reino em nós. Porque Jesus certa vez disse que o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino de Deus está dentro de nós, queridos, é porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Cristo habita em nós. O Verbo de Deus que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, habita em nós pelo poder do seu Espírito Santo. E se isso acontece é porque nós temos sido abençoados, guardados. É porque o Senhor tem sido a porção da nossa herança, como nós cantamos aqui. E nós temos sido sustentados por esse Deus maravilhoso. Cristo tem sido a nossa principal porção. E eu creio que aquele que está em Cristo, querido, ele tem nesse Cristo, nesse Jesus, o seu maior tesouro. E é por isso que em gratidão, é por isso que nós, por gratidão a tudo o que Deus fez na nossa vida, ao fato dele habitar em nós, nós também devolvemos os nossos dízimos, damos as nossas ofertas, como um ato de adoração, de louvor, de gratidão e de fidelidade. Eu quero convidar você a não deixar, queridos, de ser fiel nos seus dízimos e ofertas, porque o Senhor Deus foi, é e sempre será fiel às suas promessas, e tem sido fiel na nossa vida. Nós lemos no início que do trabalho de suas mãos comerás. E o Senhor Deus não tem deixado faltar o trabalho à sua igreja, ao seu povo, para que tenha renda, para que possa dar os seus dízimos e ofertas. De repente você está aí sem trabalho, ou não está trabalhando temporariamente, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Deus vai continuar te sustentando, irmão, porque Deus é fiel, e eu tenho certeza que Ele já tem te sustentado. E é por isso, queridos, que em gratidão a tudo isso, nós devemos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Você aproveite esse momento para meditar nessas verdades, e aproveitar que está aparecendo aí, estão aparecendo os dados aí da conta da IPVO, e aproveitar e, assim que você tiver a oportunidade também, depositar ali o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos fazer isso agora também, nós que estamos aqui, nesse momento importante, como um ato de adoração. E você também, medite nisso, e peça ao Senhor para continuar te abençoando, e para continuar dando um coração fiel nos dízimos e ofertas, como nós já estamos fazendo aqui nessa noite. Enquanto cantamos, vamos fazer isso em nome de Jesus. Criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessar
santo nome, Jesus. Um dia, Pai, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Teu nome, Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, fale conosco agora, através da palavra, que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua voz e o nosso coração aberto para guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Que bênção, irmãos, que alegria, que maravilha, que coisa gloriosa, que bênção ver um pai ver uma filha assim, não é? Isso é um privilégio, isso é uma alegria, irmãos, isso é uma herança maravilhosa. Esse mês, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre família. Eu acho que a gente já começou o mês bem, porque a gente vendo uma coisa dessa aqui, o nosso coração enche de alegria. Quero deixar um texto com você nessa noite. Ô Bia, coloca um pouquinho mais de retorno, meu bem, para mim aqui. Não estou ouvindo bem a minha voz. Irmãos, bodas de Caná da Galileia. Obrigado, Bia. João capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 11. Quero deixar esse texto para você, meu amado irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando aí mais uma vez pelas redes sociais. E eu espero do fundo do meu coração que a partir de semana que vem isso mude, mas tudo está nas mãos de Deus, Ele é quem sabe. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Porém guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Eu fico me perguntando, meu pastor, por que será que Jesus fez o seu primeiro sinal, segundo o Evangelho de João, onde João trata os milagres pelo nome de sinais? Por que Jesus fez o seu primeiro sinal numa festa de casamento? Quero dar a você, na minha opinião, 3 respostas para isso. Primeiro, porque a festa de casamento é uma metáfora da união de Cristo com a sua igreja. Cristo é o noivo, a sua igreja é a sua noiva adornada e gloriosa. E essa união de Cristo com a sua igreja
é tratada e retratada na Bíblia como as bodas do Cordeiro. E essa figura do casamento terreno é a metáfora mais promissora da união de Cristo com a sua igreja. E ele começa os seus sinais numa festa de casamento. Segundo, querido, eu creio também porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. Jesus dá início aos seus sinais não no enterro. Jesus não dá início aos seus sinais não num lamento. Jesus dá início aos seus sinais não numa cerimônia fúnebre. Pelo contrário, Jesus dá início aos seus sinais e as suas grandes intervenções numa festa de casamento. Por quê? Porque a festa de casamento era um símbolo de alegria que durava 7 dias. E Jesus usa esse símbolo de alegria para fazer o seu primeiro sinal. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de grande alegria. Há uma incongruência entre o cristão e uma tristeza excessiva. O cristão, por natureza, ele precisa ser uma pessoa alegre. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus começa os seus sinais num momento de grande alegria e confraternização. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é essa mensagem que traz alegria àquele que está entristecido. Mas em último lugar, irmãos, o interessante é que no verso 11 diz que ali Jesus manifestou a sua glória. Pastor, por que Jesus fez o seu primeiro sinal numa mensagem de casamento? Eu creio, irmãos, porque o lugar onde a glória de Deus deve brilhar com luz mais fulgurante é dentro da sua casa. É no seio da família que a glória de Deus precisa brilhar. O casamento e a família existe para 2 coisas. Você sabe disso. Pastor Luciano já ensinou isso para vocês no Encontro Casal. O casamento e a família existem, primeiro, para a felicidade do homem. Quando Deus viu o homem lá dando nome a bicho, Deus falou assim: não é possível, esse moço não pode ficar só dando nome para bicho o resto da vida. Ele precisa de uma ajudadora, de uma auxiliadora. E Deus então, irmãos, dá essa auxiliadora para o homem. E a Bíblia diz que quando Ele dá essa auxiliadora para o homem, Ele une esse homem a essa mulher. Deus buscou a alegria do homem, a felicidade do homem. Então o casamento, a família, ela, irmãos, tem o propósito de trazer profunda paz, alegria e felicidade para mim e para você. Mas em segundo lugar, irmãos, o propósito do casamento e da família é a glória de Deus. Quando você se une à sua esposa e constitui uma família e cria filhos, debaixo da aliança desse Deus que instituiu isso, você vive para a glória de Deus. A sua família é o primeiro e o principal lugar onde essa glória de Deus precisa brilhar. O interessante é que Jesus então começa os seus sinais numa festa de casamento. Versículo 1, a Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz que a mãe de Jesus foi convidada. Deve ser parente do noivo. Alguns estudiosos e escritores dizem que aqui é uma festa de família, entre primos. E a Bíblia diz que Maria estava na festa e fora convidada, mas que também no versículo 2, diz que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Só que no meio do casamento, irmãos, vocês conhecem a história. No meio do casamento acontece uma falha, uma falta daqueles que organizaram o casamento. O texto diz que no meio do casamento o vinho acaba. E o interessante é que quando esse vinho acaba, a mãe de Jesus, daí nos dá a entender como ela era uma pessoa chegada aos noivos, porque foi ela a primeira a ser comunicada da falta de vinho. Ela então comunica essa tragédia, porque naquele tempo era uma tragédia.
Então ela comunica essa falta de vinho a quem? A Jesus. E o interessante, irmãos, é que se fosse num casamento normal, sem a presença de Jesus, essa falta de vinho devia ser comunicada ao mestre-sala. E o mestre-sala deveria comunicar essa falta de vinho a quem? Ao noivo. Porque naquele tempo, irmãos, quem arcava com as festas de casamento não era o pai da noiva. Naquele tempo, irmãos, a festa de casamento era na casa do noivo, e quem arcava com todas as despesas da festa, meu pastor, era o noivo. Então, querido, você vê que nessa festa há uma coisa destoante. Por quê? Porque quando o vinho acaba, eles comunicam a quem? A Jesus. E esse detalhe, irmãos, às vezes insignificante no texto, tem para nós uma mensagem poderosa. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele não quer ser e Ele não pode ser apenas um convidado. Porque o convidado, você vai compreender e vai entender comigo, é ocasional. Eu já disse isso. O convidado é aquele que você chama para cumprir um protocolo. O convidado é aquele que você chama para um determinado momento, uma determinada festa, uma determinada celebração, mas tão somente termina a festa, termina a celebração, termina o ritual, esse convidado faz o quê? Ele vai embora. E aliás, se ele começar a demorar demais, ele fica até inconveniente, não é? É por isso, querido, que Jesus, Ele não quer e Ele não pode ser um convidado. Sabe por quê? Porque Jesus não é um Deus ocasional. Jesus não pode ser um Deus de ocasião, embora muitas pessoas o tratem como tal. Jesus não quer ser apenas alguém que no momento de necessidade, no momento de luta, no momento de provação, no momento de aflição, no momento de temor, você convida Jesus porque a situação está preta e Ele, sendo Deus, Ele pode arrumar a nossa casa, mas de repente tão somente com as suas mãos poderosas, com as suas mãos graciosas, Ele age, Ele vem ao seu encontro, mas aí quando a situação se abranda, Ele sendo um convidado, você o despede. Tem muitas pessoas, irmãos, que se relacionam com Jesus dessa maneira, meu pastor. Jesus para eles é apenas um convidado. Jesus para eles é alguém onde quando a coisa aperta, eles convidam Jesus. Mas tão somente as coisas se arrefecem, Jesus, está bom, ok, foi bom o senhor estar aqui comigo, nossa, foi muito bom, o senhor fez um milagre, muito obrigado, mas agora o senhor pode ir embora, porque eu vou tocar minha vida do meu jeito. A grande verdade desse texto, irmãos, é que o texto começa com Jesus sendo convidado, verso 2. Mas a partir do versículo 5, a figura de Jesus nesse casamento muda. Ele passa de convidado para anfitrião. Ele toma o lugar de quem? Do noivo. Quem deveria providenciar mais vinho para a festa de casamento? O noivo. E o noivo, irmãos, nessa história, pasmem, é o último a saber. Aliás, ele nem sabe o que aconteceu. Porque quando chega perto do noivo e oferece ele o vinho, ele mesmo se assusta e diz assim: olha, eu não estou entendendo o que aconteceu nessa festa. E aí, irmãos, a gente vê uma grande verdade. Jesus não quer ser apenas um convidado, porque Jesus, Ele quer ser, Ele precisa ser o anfitrião da casa. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que essa imagem do anfitrião percorre
todas as Escrituras, Velho e Novo Testamento. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo no Velho. O Salmo 23, você conhece o Salmo 23? No Salmo 23, Davi retrata a pessoa de Deus, dos versículos 1 a 4, como ele sendo um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, querido, que bela figura que Davi externaliza a pessoa bendita de Deus como sendo o pastor. Mas o versículo 5 e o versículo 6, a figura muda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pastor, que figura é essa? Que Davi agora retrata a pessoa de Deus, é a figura do anfitrião. Ele abre a casa, ele prepara a mesa, ele honra o convidado, ele vence todos os inimigos, e ele agora tem um lugar para esse convidado eternamente. Aonde? Na sua casa. Que figura é essa? A figura do anfitrião. Veja, querido, que na ceia, nos 3 evangelhos sinóticos que narram a ceia, porque o evangelho de João não narra a ceia, ele narra apenas circunstâncias da ceia, mas nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus prepara a ceia, ele é o anfitrião. Por quê? Porque ele faz as vezes do dono da casa, é ele quem parte o pão, é ele que oferece, é ele que oferece o vinho, é ele que faz as orações, é ele que partilha a ceia com seus discípulos. Quem é o anfitrião? Jesus é o anfitrião. Veja, querido, que em Lucas capítulo 24 há uma cena encantadora. A Bíblia diz que 2 discípulos de Cristo cabisbaixos, e o texto lá cita o nome de um deles, Cleopas. A Bíblia diz que eles vão entristecidos, olhando para baixo, com o coração amargurado, porque afinal de contas, Jesus, o grande profeta, poderoso em obras, realizou tantas coisas. Nós pensávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas morreu, pendurado naquela cruz, e já são 3 dias que tudo aconteceu e parece que tudo foi um sonho. A Bíblia diz que Jesus aparece ao lado deles, anda com eles 8 quilômetros, e eles não reconhecem. Mas há uma cena encantadora, irmãos, nesse texto, no versículo de número 30, porque o dia já estava declinando, e a Bíblia diz que Jesus tomou a dianteira para continuar o seu caminho, porque eles iam entrar na aldeia de Emaús. E quando eles notaram que aquele estranho homem, que discorreu as Escrituras, mostrando Jesus Cristo nelas, tomou a dianteira, eles disseram assim: olha, fica conosco, porque o dia já declina. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem misterioso para eles, estranho, entra na casa. Mas quando ele entra na casa, a Bíblia diz que eles se assentam na mesa. E quando eles se assentam na mesa, talvez na casa de Cleopas, porque foi citado o nome dele, a Bíblia diz que quem toma as vezes do dono da casa não é Cleopas, é quem? É Jesus. Ele assenta na mesa, ele faz uma oração, ele parte o pão e ele entrega aos seus 2 discípulos. Jesus não quer ser apenas um convidado, porque em todo lugar que Jesus entra, ele é o anfitrião. Você quer ver um outro exemplo?
Jesus está na praia do mar da Galileia. Seus discípulos voltaram a pescar peixes. E ele então realiza de novo aquele milagre que ele o fizera 3 anos atrás, para que os seus discípulos se lembrem que o dom e o caráter de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mesmo que você tente voltar as costas, Cristo vai ao seu encontro e restaura a sua vocação e o seu chamado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido. Se você foi alcançado por Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, alcançado por essa graça salvadora, se Deus te chamou para algo, Ele vai atrás de você, se você tem negligenciado esse chamado. Ele foi atrás de Pedro, ele foi atrás dos discípulos. E quando, irmãos, eles viram que a rede tinha tantos peixes, e de repente, quase que o barco foi a pique, eles reconheceram que era quem? Jesus. Mas quando eles desembarcaram nas areias quentes da Galileia e do mar da Galileia, eles viram na areia um braseiro, e em cima do braseiro, pães e peixes. E quando eles descem do barco, a Bíblia diz que Jesus então parte o pão e dá aos seus discípulos, bem como também os peixes. Versículo 13. Em outras palavras, seja no casamento de Caná da Galileia, seja nas areias mornas da praia do mar da Galileia, seja na casa de Cleopas, quando Jesus entra, ele não é o convidado, ele é o anfitrião. Louvado seja Deus, querido, porque Jesus, ele quer ser o anfitrião na sua casa. Jesus não quer ser apenas um convidado, mas Jesus precisa ser o anfitrião. Por quê, pastor Luciano? Porque quando Jesus é o anfitrião, nós colhemos dentro da nossa casa as mais ricas bênçãos de Deus. Quando Jesus é o anfitrião, há um milagre na sua casa. Quando Jesus é o anfitrião, irmãos, coisas novas acontecem na sua casa. Hoje é o 1º domingo do mês de maio, o mês da família. E a minha oração é que esse tempo de isolamento, onde o povo retornou para dentro do lar, seja um tempo, irmãos, onde coisas boas aconteceram na sua casa. Claro que aconteceram coisas ruins também. É claro que teve muito casal que teve que reaprender a se relacionar. É claro que teve muitos pais que precisaram se desdobrar para de repente cuidar dos seus filhos agora, e estão cuidando até hoje, dentro das suas casas. Mas a minha oração e o meu desejo, querido, é que tudo isso sirva para a glória de Deus, para que o milagre de Deus comece a acontecer no lugar mais importante, no lugar mais prioritário, onde a glória de Deus precisa brilhar de forma mais intensa. Aonde, pastor? Na sua casa, dentro do recôndito do seu lar. Pastor, e como é que essas coisas começam a acontecer? Quando Jesus é o anfitrião. Dê uma avaliada na sua família. Dê uma avaliada comigo agora e veja dentro da sua casa se Jesus é um convidado ou se ele é o anfitrião. Lembrando que o convidado é ocasional. Lembrando que o convidado é aquele que você chama na hora da dor e do aperto, mas depois você faz o que com ele? Despede. Veja, querido, que dentro da sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus amigos, no relacionamento com seus irmãos de igreja, veja se Jesus é um convidado ou o anfitrião. Porque se ele for o anfitrião, querido, há um milagre na sua casa, amém?
Se Jesus for um anfitrião, irmãos, ricas bênçãos vão acontecer na sua casa. E esse texto, irmãos, nos mostram quais são elas, de forma muito clara. Primeiro, se Jesus é um anfitrião, há esperança na sua casa. Olha o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, decretou-se a falência. Acabou a festa. Acabou o casamento. Acabou a alegria. Eles não têm mais vinho. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor Edward pregou isso aqui na quinta-feira, uma pregação belíssima, sobre o Salmo 131. Ele falou sobre esperança. Ele falou que o nosso Deus é o Deus da esperança. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus é o anfitrião da sua casa, se Ele é o Senhor da sua casa, se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor do seu casamento, se Ele é o Senhor na criação dos seus filhos, há esperança para você. Chegaram perto de Jesus e disseram: eles não têm mais vinho. Quantos casamentos, irmãos, e quantas famílias estão decretando falência nos nossos dias. Gente que já perdeu a esperança. Gente que de repente está vivendo uma situação de tanta amargura, de tanta dificuldade, que já perdeu essa capacidade de crer no invisível, de depositar a sua fé naquilo que não se vê, de se alegrar com aquele Deus maravilhoso que tem uma promessa gloriosa para os seus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, quem tem a última palavra em todas as coisas é Jesus Cristo. E se Cristo é o anfitrião da sua casa, há sempre esperança. A falência é uma falência decretada muitas vezes pelos homens, mas como disse Jesus lá em Apocalipse: eis que eu faço novas todas as coisas. E quando Jesus é o anfitrião, querido, há sempre esperança na casa. Quantas famílias, irmãos, amargaram lutas e dificuldades durante um período tão longo, mas perseveraram, colocaram a sua esperança em Jesus, e hoje estão colhendo os benefícios disso. Estão vendo as coisas maravilhosas acontecerem. Sabe por quê? Porque se Jesus é um anfitrião, nós nunca perdemos a esperança, porque Cristo é capaz de todas as coisas. Amém? O segundo milagre, se Jesus é um anfitrião, está no verso 5. Então ela falou aos serventes, Maria, né? Fazei tudo o que ele vos disser. O interessante é que Jesus aqui, meu pastor, dá 3 ordens. Primeiro, ele fala o seguinte: enchei de água as talhas. Eles encheram. Segunda ordem de Jesus, que ele diz aqui: tira a água da talha. Eles tiraram. Terceira ordem de Jesus: leve essa água transformada em vinho para o noivo. Eles levaram. Em outras palavras, Jesus aqui dá 3 ordens: enche de água as talhas. Eles encheram. Tira a água da talha. Eles tiraram. Leva a água para o noivo. Eles levaram. E quando o noivo bebeu a água, ele viu que o negócio não era água, mas era um vinho, irmãos, de excelente qualidade. Mas o interessante é que no verso 5, Maria olhou para os serventes e disse o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, se Jesus é o anfitrião, há instrução na sua casa. Isso é uma bênção nos nossos dias. Sabe por quê? Porque nós temos uma instrução poderosa para nortear o nosso comportamento e para nortear a nossa vida em família, que é a palavra de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Veja, querido, que eles obedeceram à risca e o milagre aconteceu. Pastor, por que talvez o milagre não esteja acontecendo na minha vida? Talvez porque esteja faltando obediência.
Já pensou se os serventes tivessem enchido de água as talhas, e Jesus disse assim: agora tira a água das talhas? Ele falou assim: não vou tirar não. Eu já enchi de água as talhas, estou com o braço doendo. Não vou tirar a água da talha não. Eu te pergunto, tudo isso teria acontecido? Pode ser. Mas uma coisa eu te digo: talvez o milagre seria atrasado. Veja, querido, que foi na obediência dos serventes que a bênção de Deus e o milagre de Deus aconteceu. Se Jesus é o anfitrião, e quando Jesus é o anfitrião da sua casa, há instrução na sua casa, há a bendita palavra de Deus na sua casa, mas o milagre vem quando você a obedece. Amém? Amém? O irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, ele já disse isso: não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra de Deus. E louvado seja Deus, irmãos, porque quando Jesus é o anfitrião da nossa casa, nós temos uma boa instrução de como ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um servo melhor, um senhor melhor, um patrão melhor, um presbítero melhor, um diácono melhor, uma pessoa melhor. Por isso, meu amor, obedeça. O Salmo de número 1 fala isso também, né? Aquele homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela, ele é como árvore e tal, sua folhagem não cai, ele está sempre viçoso. A Bíblia diz que ele dá fruto no tempo certo, mas o Salmo lá no meio diz o seguinte: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele obedece. Louvado seja Deus, meu irmão, nós temos uma instrução maravilhosa diante de nós. Viu? Não joga ela no lixo não. Medite nela, coloque em prática, que você vai ver o milagre acontecer na sua casa. Quando Jesus é um anfitrião, viu? Nós temos uma instrução dentro de casa, cabe a mim e a você obedecê-la, para que você seja o bem-aventurado. Em terceiro lugar, querido, quando Jesus é um anfitrião, versículo 6 ao versículo 9, olha o que acontece agora. A Bíblia diz, versículo 6, que eles encheram as talhas, e elas tinham de 30 a 40 metretas cada uma. Daqui a pouco eu digo quanto que isso dá. A Bíblia diz que eles obedeceram a Jesus. Versículo 8, tiraram a água e levaram ao mestre-sala. O mestre-sala, no verso 9, prova a água, e de repente ele, provando a água transformada em vinho, ele ficou animado. E ele então, no final do versículo 9, chama o noivo. E aí de repente, no verso 10, ele diz: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando a pessoa já bebeu muito, eles põem o inferior, mas você guardou o bom vinho até agora. Isso foi o mestre-sala que falou para o noivo. Eu acho que o noivo deve ter dado um troço. O noivo deve ter perguntado assim: eu não fiz nada, não fui eu não. Ô irmãos, aí o negócio para no meio aí, né? Por quê? Primeiro, duas coisas aqui nessa narrativa peculiar. A Bíblia diz que Jesus encheu de água as talhas, mas ele não diz para encher pela metade. Ele encheu totalmente. A Bíblia diz que eram 6 talhas, e cada uma cabia de 30 a 40 metretas. 30 a 40 metretas, mais ou menos de 2 ou 3 metretas, desculpa, cada um cabia 2 a 3 metretas, de 30 a 40 litros, cabia em cada talha. Vamos supor que cada talha coubessem 30 litros, 6 talhas cheias, 180 litros. Em outras palavras, era vinho para uns 10 casamentos. O pessoal ia beber vinho, ia sobrar vinho ainda para dar para a população inteira da aldeia. Pastor, o que significa essa quantidade exuberante? Simples, irmãos. Tudo aquilo que diz respeito a Jesus e o reino de Deus é transbordante, é sacudido, é recalcado. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, querido, não é com pouca medida, é grande medida, é grande bênção, é grande alegria, é grande provisão.
Veja, por exemplo, que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele deu de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que ainda sobraram o quê? 12 cestos. Pela metade? Não, o texto diz, João 6, 12 cestos cheios. Pastor, o que significa isso? Irmãos, quando Jesus é um anfitrião, há provisão na casa. E essa provisão é recalcada, é sacudida, é transbordante. Eu não estou falando só de coisa material não, viu? Porque quando a gente lê esse texto, a gente acha que tem que ter provisão, assim, é coisa material. Você tem que ter 70 quilos de arroz, 80 quilos de feijão. Não, não é nada disso. Essa abundância, sabe o que é? É a abundância que o reino messiânico e a glória de Deus encarnada de Jesus Cristo veio trazer para mim e para você, essa vida abundante, que começa aqui, deságua para a eternidade, essa coisa como são rios de água viva, a brotar, a fluir de forma abundante, para dar de beber, não só a nós, mas a todos aqueles que se achegam a nós. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que o texto quer dizer, querido. Em outras palavras, quando Jesus é um anfitrião, há provisão na nossa casa, e essa provisão é abundante para a glória de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu gosto daquele texto de João, Pedro e João na entrada do templo, lá em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que eles iam entrar naquela hora de oração, e estava lá um mendigo pedindo esmola, uma esmola, pelo amor de Deus, me dá uma esmola. Pedro então olha para o homem, cheio do Espírito Santo, e diz assim: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que instantaneamente ele se firmou nos seus artelhos, começou a andar, entrou no templo e glorificou a Deus, caminho afora. Ah, querido, quando Jesus é um anfitrião, há provisão na sua casa, e essa provisão é abundante. Ele é aquele que abunda essa vida maravilhosa dentro de mim, dentro de você, ao ponto dessa vida desaguar para as outras pessoas, amém? E para concluir, querido, o quarto milagre que existe na sua casa, e pode existir na sua casa quando Cristo é o anfitrião, está aí no versículo de número 10. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Interessante que tem uma parábola, meu pastor, naquelas parábolas que Marcos, no capítulo 4, ele coloca uma após outra, lá tem uma parábola da pérola. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas. Olha que coisa estranha. Pastor, como é que o reino de Deus é igual a negociante de pérolas? Mas Jesus mesmo explica. Tendo saído, encontrou uma pérola de grande valor. Aí o que ele faz? Ele volta, vende tudo que ele tem, para fazer o quê? Para comprar aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem que negocia com pérolas. Quem é a pérola? Jesus. O que Jesus está querendo ensinar? Que quando o negociante de pérolas, aqueles que acham que as outras pérolas têm valor, e tem um monte de coisas de valor com ele, mas quando ele encontra aquilo que é o mais valioso, o que ele faz com o resto? Ele vende. Ele vende para fazer o quê? Para comprar aquela pérola. Por quê? Porque ele descobriu que aquela pérola vale mais do que tudo que ele tem na vida. Pastor, o que tem a ver a parábola da pérola com o vinho bom?
tudo a ver. Tem muito casamento e muita família achando que o melhor do casamento e da família é o que você tem de bens, de dinheiro, de poder, de status, de riqueza, das coisas desse mundo que muitas vezes nos enganam, dizendo que o valor de um homem é determinado pelos bens que ele possui. E de repente você acha que existe algo muito valioso, porque você mora numa belíssima casa, ou tem belíssimos móveis, ou tem uma belíssima esposa, ou com filhos belíssimos, tudo belíssimos. Mas de repente, querido, você vê que em todas essas coisas está faltando o principal. Aliás, me desculpe, está faltando o melhor. E o que é o melhor? É Jesus. É por isso, querido, que todas essas coisas, sem Jesus ser o anfitrião, estas coisas se tornam de somenos importância. Porque quando nós descobrimos essa pérola de maior valor, eu não estou querendo dizer que você tem que desfazer disso tudo que você tem, não. A ideia aqui do vendedor de pérolas é que quando nós descobrimos realmente o melhor de Deus para nós, que é Jesus, todas as outras coisas tomam os seus devidos lugares. E nós não sobrepomos estas coisas a essa pérola preciosa. Não, o vendedor vendeu tudo. Por quê? Ele abriu mão de tudo, porque ele compreendeu que o melhor, o excelente, é a pessoa de Cristo, sendo o Senhor da nossa casa. Ele é o bom vinho. E veja que o texto, e aqui eu concluo, diz uma coisa interessante. Os casamentos normais, eles bebem o vinho inferior. Inferior. Pastor, o que isso significa? Que sem Cristo, você pode se cercar das coisas que aos olhos desse mundo, para você pode parecer superior. Mas que no fundo, sem a presença de Cristo, são coisas inferiores. Por quê? Porque o superior a tudo isso é Cristo. Amém? Amém, querido? Com este, verso 11, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que está faltando, querido, na sua casa? Está faltando esperança? Esse Covid aí, essa pandemia, achatou a sua esperança? De repente os seus sonhos foram frustrados? De repente os seus projetos foram por água abaixo? E agora você está aí desesperado, porque viu que nada do que você planejou vai acontecer? O que está faltando na sua casa? Será que é instrução? Será que na sua casa as coisas estão acontecendo igual o período de Juízes? Cada um fazia o que bem entendia. Aí vira aquela completa bagunça, sabe por quê? Porque não tem uma norma, não tem uma instrução, não tem um caminho pelo qual nós obedecemos para sermos felizes. Quem sabe, querido, na sua casa está faltando provisão espiritual, provisão emocional, provisão de uma vida abundante, dessa que alegra o seu coração e contagia as pessoas que estão ao seu redor. Quem sabe, querido, na sua casa você tem tudo do bom e do melhor, mas você está vendo hoje que isso aí é inferior, é o vinho inferior, porque existe um vinho muito melhor, algo muito mais precioso, que pode dar a você e a sua família o real significado e sentido para a vida em família, que é Jesus sendo o anfitrião. Tem uma canção daquele menino do fruto do Espírito, como é que é o nome dele mesmo, Kleber? Daniel de Souza. Eu gosto muito dessa canção, já cantei ela aqui na IPVO. Toma o teu lugar, toma o teu lugar,
lugar de honra, lugar de glória. Senhor Jesus, toma o teu lugar. Quem sabe, querido, não é isso que está faltando na sua casa. Colocar Jesus no lugar de honra. E a partir de hoje, de verdade, Ele ser o anfitrião da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor do seu casamento, o Senhor da sua família, a quem você prazerosamente obedece, para a glória do nome dEle e para benefício de todos nós. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos lá? Vamos ficar em pé. Pega na mão do seu cônjuge aí, pega na mão dos seus filhos, se eles estiverem aí, né? Porque tiveram um culto tão abençoado agora, né? Com o Vila Kids. Mas se eles estiverem por aí, pega na mão deles. Já que a gente não pode pegar na mão uns dos outros aqui, pelo menos você aí. E eu quero fazer uma oração pelas nossas famílias. Vamos lá. Senhor nosso Deus, quantas pessoas estão ainda enganadas, achando que o melhor está depositado nas coisas deste mundo. Quantas pessoas, ó Deus, que buscam desesperadamente coisas, para que estas coisas possam lhes dar um contentamento. E muitas vezes, quando essas coisas são adquiridas, o contentamento vem, mas assim como ele vem, ele também vai embora. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a encontrar essa pérola de maior valor. E uma vez encontrada, nós possamos colocá-la no lugar de honra que ela merece. Essa pérola bendita de Deus, que é a figura de Jesus Cristo. Senhor, nós não queremos o Senhor como convidado na nossa casa. Nós queremos o Senhor como aquilo que o Senhor sempre foi nas Escrituras. Seja ao ar livre, seja na casa de um estranho, seja na casa de amigos, seja na sua própria casa, o Senhor sempre foi e sempre será o anfitrião. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos a Ti o lugar de honra, o lugar que o Senhor merece, dentro do nosso coração e no seio da nossa família. E que a Tua palavra seja o norte, o caminho, a instrução, e através da obediência, em amor à Tua palavra, o milagre possa acontecer na nossa casa. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoe as famílias que nos ouvem. Que no nome de Jesus o Senhor opere, ó Deus, um milagre em cada família representada, Senhor. E que esse milagre maior seja um coração rendido a Jesus Cristo. Um coração entregue a esse Deus. E que Ele possa reinar como supremo Senhor e soberano Salvador da nossa vida e da nossa casa. É a nossa oração, Senhor, com muita gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe muito vocês. Tenha uma semana abençoada e quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem sobre família também para você. Um beijo carinhoso, em nome de Jesus, amém.